Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá! Continuando estudando aqui o livro Memórias de um Suicida, que por enquanto estamos criando laços com a Dona Ivone, porque nós precisamos saber tudo que envolve esse livro Memórias de um Suicida. Nós precisamos ter amizade com a Dona Ivone para a gente compreender todo esse livro, as dores, os sofrimentos, né, as consequências, as decisões. Toda vez que a gente lê alguma coisa, a nossa mente fica em contato com a mente de quem escreveu, seja lá o que for. Então, nós estamos estreitando os nossos laços de afeto, de amizade com esse espírito amoroso, Ivone. Então, a Ivone, ela se disponibiliza para nos ajudar. Então, que ela esteja aqui, nos orientando, nos incentivando e chegando até você, as vibrações amorosas dela, e que se alguém não está se sentindo bem, tem pensado em suicídio, tem estado numa tristeza muito grande, chame por ela, peça ajuda, porque esses espíritos que já passaram por esses sofrimentos, que já cometeram suicídio e já tiveram a consequência de tanto sofrimento, sabe como nos ajudar, né? Então, nós estamos estudando esse livro aqui, A Luz do Consolador, que ela mesma escreveu, fazendo uma pequena biografia sobre ela, mas os pontos que ela fala são pontos assim cruciais, até para a gente fazer a reflexão para a nossa vida. Então, ela vem falando sobre a questão da mediunidade, né? Ela fala que a mediunidade apresentou-se em minha vida ainda na infância, conforme relato em um livro Recordações da Mediunidade. Gente, esse livro é espetáculo, Recordações da Mediunidade. Leia, porque quando vai se lendo, sabe, vai se criando intimidade com ela, vai entrando no mundo espiritual, vai vendo os casos, que ela narra muitos casos, e com certeza vai ter um caso que vai se encaixar com a sua vida, porque os sofrimentos é tudo muito parecido. E aí a gente vai, de repente, encontrar uma solução para uma coisa que a gente acha que não tem jeito. De repente, a gente lê um caso, lê um livro, lê uma história e fala, nossa Senhora, olha a solução aí. E a gente precisa buscar essa solução. Então, ela vem falando o seguinte, olha, com 1 mês de idade, ia sendo enterrada viva devido a um fenômeno de catalepsia, que é a morte aparente, que eu sofri, fenômeno que, no decorrer de minha existência, repetiu-se muitas vezes. Então, é um fenômeno que a pessoa fica com a aparência de morta, né? No passado, muitas pessoas foram enterradas, muitas pessoas. Inclusive, o espírito Joana de Ângeles fala que muitas pessoas com fobia de morte, de lugar fechado, de escuro, vêm daí. Muitas pessoas em processo de catalepsia, quando a medicina não tinha registrado esse fenômeno ainda, muitas pessoas eram enterradas vivas e, quando acordava, pronto, já estava ali enterrada, naquele pânico, naquela confusão toda. Diz uma lenda que até aquele ditado, fui salvo pelo gongo, né? Não sei, quando eu era pequena eu escutava bastante isso, né? Às vezes a pessoa estava num sufoco e de repente acontecia alguma coisa e aí falava assim, nossa, fui salvo pelo gongo. E conta-se a lenda que, algumas pessoas dizem que é verdadeira, eu já li isso, que uma princesa da Europa, ela foi num estado de catalepsia, ela foi enterrada, né, viva. Só que
ela tinha muitas joias e o enterro dela, ela foi enterrada com as joias, né? Enterraram lá. E uma pessoa que acompanhou todo o enterro dela, o cortejo, viu lá sendo colocada no caixão, sendo enterrada, ela estava com muitas joias. E a pessoa pensou, vou, mais tarde, durante a noite, vou roubar essas joias. E, dito e feito, no alto da madrugada, a pessoa foi lá no túmulo, cavou, abriu o caixão. Quando foi pegar as joias, ela respirou. Ela saiu do estado de catalepsia, né, e conseguiu viver. Ela reconheceu a pessoa, chamou e entregou todas as joias para esta pessoa, porque ela se considerou salva e foi realmente salva por conta desse ladrão. E ela deu todas as joias. A partir daí, naquela localidade, quando se enterrava alguém, amarrava uma corda no braço, tinha como se fosse um cano, né? E no final saía da terra e no final tinha um sino, né? Por quê? Se a pessoa fosse enterrada no processo de catalepsia, na hora que ela acordasse e mexesse a mão, ia tocar, ia fazer o barulho e ela ia ser salva pelo gongo, né? Então, daí veio essa expressão. Então, esse processo de catalepsia, até uns anos recentes, aqui no Hospital de Saracuruna, aconteceu um caso desse. Uma senhora, ela teve causa-morte, né? Não sei se os aparelhos estavam funcionando ou não, mas quando a filha veio para fazer o reconhecimento do corpo, que abriram a gaveta, ela voltou a si. Hoje em dia, nos hospitais, de um modo geral, tem lá todos os aparelhos que já conseguem identificar esse estágio. Mas isso repetiu-se muitas vezes na vida da Ivone, que é essa questão da morte aparente. E ela disse que aos 5 anos eu já via espíritos e com eles falava. E assim continuei até os dias presentes. Eu lembrei de um caso agora que aconteceu lá no nosso atendimento espiritual, né? Que foi uma família com uma criança mais ou menos com 5 anos de idade. Eles já foram em tudo quanto era médico, feito muitos exames neurológicos e não se conseguia encontrar nada de doença, mas essa criança, quando ela dormia, ela entrava nesse processo e chegava até ficar completamente roxa e muitas vezes mudar a pele, ficar com aquele aspecto mesmo de morte, né? E só que não tinha o que tratar porque não conseguiam identificar nada. Era uma família católica, praticante, e foi buscar no espiritismo uma orientação e chegou lá no nosso centro. E o espírito deu a orientação do Dr. Erma, né, que era o seguinte: essa criança que tinha 5 anos, o Dr. Erma, inclusive, conversou diretamente com o espírito, né? Porque ele sempre diz assim: quando olhar uma criança, não veja apenas um aglomerado de células pequeno, não, veja ali um espírito que está trazendo uma trajetória, está trazendo uma bagagem. Então, na verdade, a criança, ela, quando dormia, era um espírito que tinha autonomia no mundo espiritual, que ia para as colônias e se recusava a voltar e acordar. E aí o espírito, o Dr. Erma, conversando ali com aquele espírito daquela criança, falando da gravidade, da irresponsabilidade que aquele espírito estava tendo. Mas ele identificou qual era a causa disso. Ou seja, no mundo espiritual, ao reencarnar no planejamento reencarnatório, esse pai e essa mãe se comprometeram em fortalecer esse espírito, porque sabe que vai ter uma vida de grandes dificuldades, uma vida de grandes lutas. E esses pais, esses espíritos que vieram como os pais, se prontificaram a fortalecer essa menina, né, que viria como essa criança, esse espírito, mas que teria uma vida de muito sofrimento. A criança, né, o espírito que está ali habitando aquela criança, começou a perceber que os pais estavam sendo irresponsáveis na educação dela.
e ela começou a ficar com medo de não dar conta. Olha que situação, né? Tá aí conseguindo compreender e acompanhar o tamanho da seriedade de educar uma criança? O que está por trás de um planejamento reencarnatório, né? Então, o doutor Herman falou para os pais, olha, esse espírito está com medo de vocês falharem como os pais, na educação que vocês estão dando. Então, o doutor Herman orientou, dentro da religião deles, né, religião católica, que todas as noites eles fizessem o culto do lar, orassem juntos, e que, ao orar, conversasse com ela e falasse, olha, papai e mamãe estão aqui esperando você acordar. Você vai dormir para se refazer e, olha, nós vamos te apoiar nesta reencarnação. Nós vamos te sustentar, e a oração vai ser a base da nossa sustentação. E assim, depois nós soubemos que essa criança não teve mais esses transtornos, né? Então, veja que a Ivone Pereira também passava por essas situações. E aí, ela vem falando que ela fala assim, olha, nunca desenvolvi a mediunidade. A mediunidade apresentou-se por si mesma, naturalmente, sem que eu me preocupasse em atraí-la, pois, na verdade, não há necessidade em se desenvolver a faculdade mediúnica. Ela se apresentará sozinha se realmente existir e se formos dedicados às operosidades espíritas. Porque muitas pessoas querem desenvolver a mediunidade, buscam esse desenvolvimento, desenvolve e faz o quê? Muitas pessoas ficam completamente aturdidas, porque estar na mediunidade, desenvolvendo a mediunidade, tem que estar dedicado às operosidades, né, aos trabalhos espíritas. Por que ela está botando essa questão dos trabalhos espíritas? Porque na doutrina espírita a mediunidade é com Jesus. E quando a gente começa a fazer esse desenvolvimento, esse trabalho com o mundo espiritual, se as nossas bases não forem com a do Cristo, a mediunidade com Jesus é ligada às questões morais. Não é ser moralista, mas é ser moral. Não é ser santo, mas é dignificar as suas ações. Porque, desta forma, o nosso esforço em se tornar uma pessoa melhor automaticamente já age em cima do processo mediúnico. Então, muitas pessoas querem desenvolver a mediunidade apenas por curiosidade, pelo fenômeno, pelas sensações. Depois, não querem dar continuidade, mas aí já não consegue dar passos sozinhos, porque já abriu um campo de interação com os espíritos muito grande. Então, ela, aqui nesse momento, ela passa esse significado do que é ter a mediunidade. E ela diz, olha, a primeira vez em que me sentei em uma mesa para a sessão prática, recebi uma comunicação do espírito Roberto de Canaleja, tratando de suicídios. E nós vamos ver que esse espírito que ela vem falando aí, Roberto de Canalejas, ele é um espírito que já vem acompanhando ela há muito tempo. E olha, numa vida passada, ela levou ele à morte. Numa outra vida, ela levou ele ao suicídio. Então, veja como as pessoas não passam pela nossa vida. Todo mundo que vem, vem para ficar. Não há uma pessoa que cruze o nosso caminho e que se vá. Todas as pessoas que estão ligadas conosco têm a ver com o nosso passado, com o nosso presente e com o nosso futuro. Hoje, esse Roberto, ele é um grande amigo espiritual dela. Ele é um espírito afim. Por quê? Porque ele desenvolveu nele o perdão, desenvolveu nele a compreensão da vida, mas ele tem ligação com ela no passado. Dos livros dela tem uma trilogia que vem falando das vidas passadas dela. Num deles,
ela leva esse rapaz, ela mente sobre ele como se ele fosse um criminoso político, digamos assim, né? E ele é preso nas masmorras, na época de Catarina de Médici, e ele morre. E, numa outra vida, em seguida, ele vem e recebe ela como esposa dele, justamente para ver ali um perdão, para ver ali concretizar, né, um arrependimento e um perdão. E ela o trai, e nessa traição ela leva ele ao suicídio. Mas ele é um espírito que está sempre progredindo. Por quê? Porque ele não ficou preso ao passado, à mágoa, à vingança. Então, embora ela tenha cometido com ele erros, veja que ele está sempre à frente dela no progresso espiritual, por compreender. Então, quando a gente vai estudando essas vidas, estudando essas projeções, é para que a gente também comece a decidir quem é que está me fazendo mal, quando é que eu já posso perdoar, o que eu consigo entender de perdão, qual é o tanto de mágoa que eu carrego, qual é o tanto de vingança, porque quando ela, no livro nas Voragens do Pecado, nos Dramas de Betânia e o Cavaleiro de Lumière, né, nessa trilogia, ela é movida pela vingança, né, vingança de uma família. E aí ela vai se perdendo e vai se enrolando cada vez mais, que em algum momento nós vamos também abordar essas vidas dela. Então, nós estamos desenvolvendo primeiramente ela como Ivone nesta última reencarnação. E aí ela diz que, como médium psicógrafo, trabalhei a vida inteira, desde 1926 até 1980, como receitista, assistida por entidades de grande elevação, como Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Augusto Silva, Charles, Roberto de Canaleiras e outros cujos nomes nunca soube. Fui e até hoje sou médio conselheiro. E aí ela pede para se olhar o livro dos médios para ver o que é isso, né? E psicoanalista e passista, assistida pelos mesmos espíritos. Olha que coisa interessante, né? O Chico revelou para ela que o Bezerra de Menezes foi pai dela, num desses livros que ela vem falando sobre a reencarnação dela, nessa trilogia, né? E o Charles, que hoje é o mentor dela, no passado, se a gente vê a trajetória do Charles, a trajetória da Dona Ivone e do Roberto de Canalejas, aí nós vamos ver como é que o espírito progride. Pois bem, tem no livro Sublimação um conto lá que fala que no ano 30 existia um rei chamado Sacarã. Esse rei era, olha, uma peste. Era um camarada que as leis impostas para o seu reinado eram leis de muito sofrimento, de muito rigor. Era um camarada muito agressivo, mas ele era um rei de muito poder e de muita riqueza. A Ivone, nesta época, era uma dançarina. E nessa dança, ela encantou esse rei, que se apaixona por ela. E ele levou ela e ela passou a ser a principal esposa do harém, né? E ele desenvolveu por ela um amor e uma dependência emocional muito grande. Então, era o Sacarã, que era o rei, e ela, que era uma bailarina. Ela, como de uma bailarina, ela passou a ser a mulher do rei, a poderosa, né? Causando muita inveja no reinado. O que acontece? Mataram ela, assassinaram ela. O rei ficou tão descontrolado quando soube disso, que ele mandou matar todas as pessoas que ele suspeitou que pudesse ter matado ela. E ele fica numa fúria muito grande, né? Numa vingança muito grande. Ele desencarna. Quando ele desencarna, ele leva um choque. A reencarnação seguinte dele é como um escravo,
do próprio reinado, até para ele sentir na pele, né, as leis rígidas impostas por ele quando ele era rei. E nele, como escravo, ele conhece um outro escravo que fala para ele sobre um homem chamado Jesus e mostra para ele o que Jesus veio fazer. E ele entende. Depois ele reencarna em Roma. Quando ele reencarna em Roma, a Ivone também reencarna, os dois se atraem. Ele já quer uma vida organizada, ele já quer se comprometer com o bem, mas ela, muito ligada às questões materiais, larga ele, trai ele, vai viver o mundo. E, a partir daí, eles se encontram em outras reencarnações, mas toda vez quando eles estão juntos, ele está querendo o progresso espiritual e ela ainda a materialidade. Pois bem, esse rei Sakarã, esse homem com tantas ligações voltadas para o mal, né, de perversidade, que vai se transformando, ele é Charles, que hoje é o mentor da Ivone. Então, veja que ele, de um homem altamente envolvido em leis que prejudicavam o próprio reinado, homem frio, ele vai se desenvolvendo. E como ele tinha uma dependência emocional, e toda vez que quando eles estavam numa reencarnação juntos, ela pela aproximação, paralisava ele pede para ter as reencarnações dele distante dela. E aí a programação reencarnatória dele bota sempre ele para reencarnar no Oriente. Então, ele tem várias reencarnações no Oriente, onde ele consegue se envolver com a espiritualidade, com a religiosidade, com o bem. E aí ele progride de tal forma que ele é o mentor dela. Aquele amor carnal, aquele amor de sensação física, aquele amor descontrolado, vai se transformando no amor real, no amor sublime, no amor que liberta, no amor que dá a condição da vida eterna, da plenitude, porque agora eles estão sempre juntos. Então, Charles é esse Sakarã que lá no início. Então, veja que a mesma quantidade de tempo, um espírito evoluiu a ponto de ser mentor, e ela ainda precisando passar por tantas provações, por questões de escolha, por questões de dificuldade de ver o futuro. Veja que, embora ele fosse um rei péssimo, na reencarnação que ele nasce como escravo, a reencarnação seguinte, ele consegue entender a proposta de Jesus. Entendeu a proposta de Jesus? Pronto, mudou o rumo da vida dele, mostrando que quantas reencarnações nós já tivemos em contato com essa proposta do Cristo e que nós ainda não paramos para ouvir, porque nós não conseguimos ainda colocá-la dentro da nossa visão de futuro, da nossa proposta de decisão de futuro. Então, esses espíritos aqui, que ela vem se envolvendo, né, traz para ela a segurança mediúnica. E o Chico falou para ela que essa ligação do Dr. Bezerra com ela é uma ligação do passado, quando ele foi um pai muito amoroso, e mesmo assim ela preferiu o suicídio, não valorizando ali aquela paternidade, não valorizando o sofrimento que ele poderia sentir com esse ato dela. Então, toda vez quando nós decidimos tomar alguma decisão, vamos pensar nas pessoas que estão à nossa volta. O que elas vão sofrer? O que eu vou passar para ela? E assim, pensarmos no futuro, valorizando a vida, porque só há vida e vida em abundância. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.